Fala aí, galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Olha aí, na apostila, na página 17, continuando aquela questão dos fundamentos do designer, né? Do designer gráfico, de um projeto gráfico, né? Que um designer gráfico tem que seguir, os fundamentos que um designer gráfico tem que seguir dentro de um projeto gráfico, nós temos a hierarquia visual, que é um outro fundamento muito importante. E a gente observar nessa imagem aí, ó, que tem, nós já fizemos um desenho sobre, baseado mais ou menos nessa imagem, que é o vaso rosto, aquele trabalho de desenho. E especifica bem essa questão da hierarquia visual, né? Como que as cores podem influenciar no campo de visão das pessoas, né? Observam que quando o preto está no branco, a gente não visualiza o vaso. Se o preto está nos cantinhos, a gente não visualiza tanto o vaso quanto quando está o branco nos cantinhos, né? Então, se a gente pegar o perfil de uma pessoa estando aí no preto, a gente não visualiza tanto o vaso, mas quando o perfil da pessoa está branco, a gente consegue visualizar melhor o vaso. Então, a nossa visão é levada para um determinado local dentro de um layout, dentro de um projeto, de acordo com o contraste das cores, né? Então, dentro dessa hierarquia visual, que se refere à ordem em que o olho humano verifica as informações. Um designer bem-sucedido quanto à hierarquia, ao criar elementos visuais contrastantes, que dominam outros por meio de elementos como cores, frias ou quentes, enfim. Posição, tá? Das letras, por exemplo, na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal. A fonte, que é o tipo da letra, né? O tamanho da letra, o tamanho da imagem, ou a forma da imagem. Tudo isso está dentro de uma hierarquia visual. A hierarquia visual, ela é importante para obter um projeto de qualidade e de identidade satisfatória. O público-alvo deve ser capaz de captar os principais pontos da peça e as mensagens em segundos. Tem que ser rápido, né? Principalmente se for um projeto publicitário. O que será alcançado somente se o projeto tiver uma hierarquia convincente. A maioria dos projetos gráficos são relacionados com produtos comerciais, né? Então, por exemplo, a gente tem essa imagem que é um exemplo da ordem de leitura por meio do tamanho da fonte, definindo aí uma certa hierarquia. Então, leia isso primeiro, depois leia isso, em seguida continue por aqui. A cor vermelha também chama bastante atenção, né? Então tem também a ver com esse contraste aí. Bom, continuando, depois a gente vai dar uma explanada em tudo isso, tá? De uma forma mais calma. Aqui a gente vê a capa de uma revista chamada Toilet Paper, né? Aqui está em fevereiro de 1981, tá? É uma revista italiana de design com justaposição de elementos. A gente vê que tem uma foto atrás, né? Com uma pessoa datilografando aqui, uma máquina de datilografar, e essas linhas sobrepostas, né? Dando um ar de... levando o público a observar de uma maneira diferente esta imagem, tá? Dando mais equilíbrio, focalizando a imagem central, enfim.
que é um outro fundamento chamado de contraste, que auxilia na criação de domínio e de hierarquia, que é o que a gente viu agora há pouco. Então, o contraste auxilia na questão da hierarquia, tá? Destacando, no caso, os elementos principais na composição de um projeto de designer gráfico, tá? Então, o contraste, ele é criado quando dois elementos são justapostos. No caso aqui, essas duas linhas, né, nas imagens aí. É possível sobrepor elementos opostos, né, por meio de linhas, por meio de formas, texturas, cores, ou criar um efeito, sei lá, contrastante. Luz e sombra também permitem certo grau de separação entre o primeiro plano e o fundo. O primeiro plano é o que fica na frente do observador, né? E o fundo que fica atrás. O objetivo ao justapor elementos é criar um senso de interesse entre os espectadores ao observar um projeto gráfico. Claro, né? Bom, a gente vai entender agora, eu vou tentar explicar de uma forma mais clara a questão da hierarquia visual. Por exemplo, uma página de um site, ou um aplicativo que você baixa no teu Android, no teu celular, ele vai muito além daquelas funcionalidades criadas ali, tá? Quando a gente pensa num desenvolvimento de um projeto como esse, para a criação de um aplicativo, ou de um site, ou de um post, ou até de um stores no Instagram, de um stores no Facebook, um Reels, você tem que pensar em tudo isso. Tá? Está no nosso dia a dia para chamar mais atenção, para conseguir mais likes, conseguir mais engajamento, mais seguidores no Instagram, no Facebook, no TikTok. Tudo isso faz parte de um projeto gráfico. Então todos nós somos um designer gráfico de uma certa maneira, mas isso sem um estudo em cima disso, que é o que você está recebendo agora através de mim, né? Então, quando você pensa no desenvolvimento de um projeto, você deve pensar também a respeito desse layout. Não é simplesmente jogar uma imagem lá, tá? Então, tem uma série de regras de que você tem que procurar seguir para você ter o melhor resultado, né? De forma que essas regras, assim, seja possível atrair, lógico, o olhar dos usuários para o lugar dentro do layout que você deseja naquele momento certo ali, tá? Estimulando o observador a agir, né, a olhar conforme você espera que ele olhe, né? Então, a hierarquia visual, que é o que a gente está estudando, ela é o princípio de organizar esses elementos para mostrar a sua ordem de importância dentro desse layout, dentro dessa imagem. Distribuindo esses elementos de forma lógica, fácil de entender, uma estratégia que influencia as percepções dos usuários ali do aplicativo, das pessoas que estão observando, e orienta as pessoas para aquelas ações desejadas dentro do aplicativo. Aperte aqui, siga aqui, clique aqui, enfim, tudo isso que faz parte de um projeto. Bom, de um modo geral, essa hierarquia visual, hierarquia é a questão de o mais importante por menos importante, né? Isso é a hierarquia. Então a hierarquia visual é a que determina quais elementos receberão atenção daquele observador.
daquele usuário do aplicativo. Então, atraindo os olhos dele diretamente para aquele foco desejado ali, naquele momento determinado, naquele momento correto, tá? Que o designer gráfico quer que ele olhe para aquilo. Então, bom, isso pode acontecer de várias maneiras para incentivar as pessoas, promover algum conteúdo específico, destacar um produto novo, até mesmo quando você coloca esse produto na prateleira de um supermercado, ele deve ter essa preocupação, tá? O repositor ali dos produtos, isso é muito importante. Ou até mesmo para guiar uma sequência de ações em uma aplicação ou cliques que você tem que dar ali em um determinado local. Tanto é que quando você passa num caixa de supermercados, antes de passar a sua compra, você tem uma série de produtos ali que eles colocam nas gândulas, né, ali para você comprar. Isso está intimamente ligado a essa questão da hierarquia. Tem outros fatores também relevantes, que, por exemplo, é a experiência do usuário. Você tem que analisar também o perfil do usuário nessa construção de um layout respositivo. Então, ele deve sempre se levar em conta uma visita, no caso do observador, uma visita agradável, que desenvolva nele uma intuição ali, fazendo com que esse usuário ele realmente goste de fazer aquilo que o designer está pedindo para que ele faça, né? Então, de uma certa forma, a hierarquia visual ela controla a entrega daquelas experiências. Por exemplo, se você tiver dificuldade em descobrir onde olhar em uma página, tá, em um aplicativo, é mais do que provável que esse layout não tenha uma hierarquia visual muito clara, tá? Bom, a outra questão é do contraste que a gente estava falando, que é uma das coisas mais importantes no bom designer, e esse contraste dele tem que ser bastante inteligente, né? É um dos princípios, dos fundamentos do designer gráfico, né? E todo layout ele precisa guiar o olhar do espectador pelos elementos visuais que são apresentados. Por exemplo, nessa minha aula é super importante eu apresentar também, faz parte do layout, quando eu apresento as imagens, né? O local onde está o vídeo, enfim, tudo que está sendo apresentado. É um trabalho de layout também. E o contraste, para que isso aconteça, esse contraste bem feito, é preciso que haja uma hierarquia que só é atingida através do contraste entre as coisas. Então, por exemplo, o contraste ele pode ser trabalhado através, por exemplo, do tamanho das imagens, das cores, o contraste das cores, tá? Como eu disse, a textura, o claro, o escuro, tá? Entre eles, a espessura das linhas, o peso, o tamanho das letras também. É um peso forte, grande, um peso leve, né? Tudo isso tem a ver. E muitas outras coisas, né? Então é importante a gente colocar bem em evidência para vocês que você tem que colocar aquilo que é valioso para o observador, tá? Esses elementos que criam esse contraste, ele deve ser bem destacado para que não cause um conflito quando a pessoa observar. Não pode ter confusão. Tem que ser o mais claro possível, tá? Porque os nossos olhos, eles sempre buscam um ponto de equilíbrio, tá? E esse ponto de equilíbrio, ele pode ser colocado pelo designer gráfico de forma proposital, através de uma boa utilização desse contraste que eu estou falando, entendeu?
E existe, lógico, algumas regras para que isso possa acontecer. Por exemplo, o contraste de peso, quando eu falo, né? Contraste de peso. Ele usa uma fonte com peso fino, um peso mais grosso, dependendo do que você quer chamar a atenção. Contraste de cor, como eu já falei, que é importante a gente saber sobre a teoria e a harmonia das cores para utilizar as cores que contrastam entre si. O contraste dos tamanhos é muito importante, tá? Ele pode ser usado na imagem, na fonte, nos objetos que você vai colocar, entre outros. Mas veja bem, se o seu objetivo é criar um contraste para chamar a atenção do leitor, você tem que caprichar no nível, tá? Pois para um contraste ser realmente eficaz, ele não pode ser um contraste tímido, tá? Bom, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente tira em sala de aula, tá bom? Anote as dúvidas que a gente conversa em sala de aula. Valeu, obrigado, até a próxima.